Olá a todos, eu sou o professor Caio César, professor de matemática das escolas municipais Márcia Caetano Alves e José Cabral Vieira. Este vídeo ele é para os alunos do 7º ano, referente à terceira atividade remota de matemática deste ano. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do grupo do Facebook ou através do YouTube, por meio dos comentários. Nós vamos estudar nessa atividade os múltiplos de um número. Para você saber se um número é múltiplo de outro, você tem que saber se você consegue dividir um pelo outro. Se eu tivesse, por exemplo, 60, será que 60 é múltiplo de 5, por exemplo? Você teria que dividir 60 por 5. 60 dividido por 5 é 12. Como é uma divisão exata, então 60 é múltiplo de 5. Vamos pegar, por exemplo, 36. Será que 36 é múltiplo de 3? Aí você divide 36 por 3, se der uma divisão exata, é sim, é um múltiplo de 3. 36 dividido por 3 é 12. Então, deu uma divisão exata. Então, é um múltiplo sim, é realmente sim um múltiplo de 3. 36 é um múltiplo de 3. É isso que você tem que ter em mente quando você quer saber se um número é múltiplo de outro. Esse número, um número maior, tem que ser divisível por ele, só testando. Às vezes dá para fazer de cabeça, mas quando o número é muito grande, você tem que fazer manualmente, dividir manualmente. Outra coisa importante saber é que um número ele possui infinitos múltiplos, porque ele pode ser multiplicado por infinitos números. Os números são infinitos, então, consequentemente, os múltiplos de um número são infinitos também. Como eu faço para determinar os múltiplos de um número? Basta multiplicar por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por exemplo, vamos pegar os múltiplos de 7. Aí você vai multiplicar 7 vezes 0, 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28 e assim por diante. Então, os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21, 28 e assim vai. Esse ponto que você tem que entender. Para saber os múltiplos, basta multiplicar pela sequência dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Agora que você entendeu isto, vamos partir para a questão 1. Questão 1 diz o seguinte: continue completando a tabela dos múltiplos dos números naturais abaixo. Tem 7 vezes 0, que é 0. Esse pontinho aí, para quem não está acostumado, significa vezes. Pode ser usado ou aquele símbolo que vocês já estão acostumados, parece um X, 2 tracinhos cruzados, ou um ponto. De agora em diante, a gente vai usar mais o ponto em vez daquele X. Então, continuando, 7 vezes 1, 7. Aí você vai completar essa sequência de números de multiplicações. Depois 7 vezes 2. Aí você coloca o resultado. 7 vezes 3, coloca o resultado e assim por diante. Aí depois que você completou, você vai escrever as respostas ao lado aí do M7, ou seja, dos múltiplos de 7. Entre essas duas chaves, nesse tracinho aí, nesse traço entre as duas chaves. É isso que você tem que fazer. Próxima questão, questão número 2. Escreva os 7 primeiros múltiplos de 4, letra A. Então você vai escrever os 7 primeiros múltiplos de 4. Você vai multiplicar 4 por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque são 7 primeiros. Não é multiplicar até 7, é multiplicar até 6, porque de 1 a 6 tem 6 números, mais o 0, 7 números. Então, de 0, você vai multiplicar o 4 de 0 por 0 até 6. Depois, letra B, os múltiplos de 6, a mesma coisa. Você vai multiplicar o 6 por 0,
é o primeiro múltiplo. Depois multiplica por 1, segundo múltiplo. Multiplica por 2, terceiro múltiplo. Multiplica por 3, quarto múltiplo. Multiplica por 4, quinto múltiplo. Multiplica por 5, sexto múltiplo. Multiplica por 6, sétimo múltiplo. Aí você já conseguiu os 7 múltiplos pedidos pela questão. A mesma coisa com a letra C, os múltiplos de 8. Multiplicar 8 por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certinho? Próxima questão. Questão número 3. Dê os múltiplos de 5 compreendidos entre 9 e 36. Essa aqui já é um pouquinho diferente, não é para você escrever quais são os primeiros múltiplos, mas sim os múltiplos entre dois números. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que eu tivesse aqui os múltiplos de 11. Os múltiplos de 11, você vai multiplicar pelos números naturais. Primeiro 0. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. E assim vai. Vamos supor que você tivesse uma questão assim. Quais são os múltiplos de 11 compreendidos entre 20 e 60, por exemplo? Entre 20 e 60 eu tenho o 22, o 33, e o 44 e o 55. O próximo seria 66, então ele não é. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números, 4 múltiplos de 11 compreendidos entre 20 e 60. É a mesma coisa que você vai fazer aí. Só que a questão está pedindo 5, os múltiplos de 5 compreendidos entre 9 e 36. Certinho? Você pode escrever todos os múltiplos de 5 e depois ver quais estão entre 9 e 36. Letra B. Os múltiplos de 6 compreendidos entre 15 e 55. Agora, os múltiplos de 6. Você vai escrever todos os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Você vai escrevendo. Aí depois você vai ver quais destes estão entre 15 e 55. E colocar a resposta aí do lado, certinho? Próxima questão. Questão 4. Escreva os 5 múltiplos de 6 maiores que 50. Essa questão está pedindo apenas maiores que 50. Não precisa ser múltiplos um depois do outro, né? Basta ser maior, não precisa ser múltiplos sucessivos, ou seja, depois de um vem o outro, vem o seguido, vem o seguido. Não, basta que seja maior. Vamos para um exemplo. Vamos supor que eu tivesse aqui os múltiplos de 12. Aí seria 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. E assim por diante. Aí vamos supor que eu pedisse assim: escreva para mim os 5 múltiplos de 12 maiores que 24. Basta que seja maior. Não precisa ser o 36. Pode ser o 48 ou 60. Entendeu? De novo, escreva os 5 primeiros múltiplos de 12 maior que 24.
eu vou escolher os 60, o 48. Não quero escolher os 60, porque não precisa ser número sucessivo, um depois do outro. Pode ser o próximo, depois de 60, é o 72. Né? Basta que seja maior. Aí você vai ter que escolher 5 que sejam maiores que 6. Aí na letra A. Maiores que 50, melhor. Que sejam múltiplos de 6 e maiores que 50. Certinho? A mesma coisa você vai fazer com as outras questões. Você vai escrever 5 múltiplos na letra B de 8, maior que 50, maiores que 50. Na letra C, 5 múltiplos de 12 maiores que 50. Na letra D, 5 múltiplos de 20 maiores que 50. E na letra E, 5 múltiplos de 25 maiores que 50. Próxima questão. Questão 5. Analise os números apresentados em cada situação e responda marcando X ao lado do número correto. Qual dos números abaixo é múltiplo de 12 e de 7? Ou seja, esse número tem que ser múltiplo ao mesmo tempo, de 12 e 7. Você pode escrever a sequência dos múltiplos de 12 e depois escrever a sequência dos múltiplos de 7. Aí você vai ver quais deles são... você vai ver se há múltiplos em comum entre 12 e 7. Se houver múltiplos em comum, aí você vai anotar esses números. Aí você vai comparar aí com as alternativas. Tem 87, 85, 84, 86 e 90. Né? Aí você vai ter que escolher. Se dessas alternativas tiver aí na sua comparação, na sua sequência de números, então é essa a resposta. Certinho? Você escreve a sequência dos múltiplos de 12, depois a sequência dos múltiplos de 7, e você vai ver quais são os múltiplos em comum. Você circula aí com um tracinho ou com uma bolinha e compara com as alternativas aí da letra A. Aí você vai descobrir qual que é o múltiplo, qual destes números é múltiplo de 12 e 7 ao mesmo tempo. Letra B. Qual dos números abaixo é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 6? Lembrando lá do começo da aula, para que um número seja múltiplo de outro, você tem que ser... a divisão de um pelo outro tem que ser exata. Então você pode fazer por tentativa. Você divide 18 por 3. Deu? 18 por 6? Também deu. Então, ó, ele já é múltiplo de 3 e 6. Então não pode ser ele. Aí você faz a divisão. Ele tem que ser divisível por 3, mas não pode ser divisível por 6. É isso que está pedindo. Vamos ler de novo. Qual dos números abaixo é múltiplo de 3? Ou seja, o número tem que ser divisível por 3, mas não é múltiplo de 6. Ou seja, não pode ser divisível por 6. Aí você testa. 24 dividido por 3 tem que ser divisível, tem que dar exato. E 24 dividido por 6 não pode ser divisível, ou seja, não pode dar exato. Né? Aí você tem que escolher. Será que 24 é múltiplo de 3 e não é múltiplo de 6? Se 24 der para dividir por 3 e também der para dividir por 6, não é essa a opção. Ele tem que dar para dividir só por 3. Por 6 não pode ser divisível. Certinho? O número que você testar aí, que for divisível só por 3, é essa a resposta. Certinho? Qualquer dúvida que você tiver, você me procura que eu estou à disposição. Eu vou indo e até mais.